Questão 18. Ah, é questão 18. Questão 18, vocês lembraram de mim, eu tenho certeza. Ó, para abrir um pote de geleia que possui a tampa do aço, tipo rosca e corpo de vidro com mais facilidade, basta despejar sobre o pote a água quente. Esse procedimento é eficaz por quê? E aí, por que que esse procedimento é eficaz, galera? Porque a água quente dilata mais a tampa de aço do que o pote de vidro, reduzindo o atrito entre eles. Perfeito. Exatamente isso que eu falei com vocês. Eu não falei do atrito, porque vocês ainda não estudaram atrito. Mas é isso, esse é o funcionamento, tá? Agora, o calor da água aquecida aumenta a pressão no interior do pote. Eu não falei isso com vocês hora nenhuma, tá? A água quente dilata mais o pote de vidro? Não, dilata mais a tampa de metal, beleza? A infiltração da água quente entre a tampa e o pote reduz o atrito, facilitando a abertura? Não é por conta da infiltração, é por conta da dilatação da tampa que torna. Como que eu expliquei para vocês? Eu disse que ficava mais folgado. O ficar mais folgado é que diminui o atrito. Agora, ó, o aumento de temperatura da tampa reduz seu coeficiente de atrito com vidro, permitindo uma abertura mais fácil. Novamente, não é o aumento de temperatura que reduz o coeficiente de atrito. Primeiro, tem como reduzir coeficiente de atrito, pessoal? E aí? Fala para mim. Não, o coeficiente de atrito, ele é constante, depende do corpo, tá? Lembra? O que que é o atrito? Bom, a força de atrito é uma força medida pela normal vezes o coeficiente de atrito, tá? O que que é a normal? Bom, vamos supor que você tem um bloco. A normal, galera, ela é uma força de contato, tá? Você tem um bloco aqui, esse bloco ele tem uma força que é chamada de força-peso, que puxa ele para baixo. A normal é a reação a essa peso? Não, pelo amor de Deus, isso é um crime de Estado você falar isso. A normal é uma força que é feita pelo chão, perpendicular ao chão. Então a normal tá aqui, beleza? Por quê? O bloco empurra o chão para baixo, o chão empurra o bloco para cima. Ação e reação. Terceira lei de Newton, certo? Beleza. Aí a força de atrito é medida por essa normal. A força de atrito também é uma força feita pelo chão, né? Só que enquanto a normal é uma força perpendicular, a força de atrito é uma força paralela ao chão. E ela é sempre contrária, né, à tendência de movimento. Então, por exemplo, se o corpo tende a ir para a esquerda, a força de atrito vai estar para a direita, beleza? Então a força de atrito ela é medida pelo normal vezes o coeficiente de dilatação. Então, por exemplo, quando você está andando, tá? Quando você está andando, a força de atrito sua está para onde? Você está correndo aqui, ó. Vamos lá. A força de atrito está para onde? Está para frente ou está para trás? E aí? Está para frente ou está para trás? A força de atrito quando você está andando? Fala para mim, galera. Fala para mim, porque pensando nele. E aí? Vamos lá, galera. Vamos chutar. Tá para frente. Por que que tá para frente? Bom, não é contrária ao movimento, é contrária à tendência de movimento. Qual é a tendência quando você está andando? A tendência é você escorregar para trás. Se a tendência é você escorregar para trás, a força de atrito vai estar para frente. Então, por isso que a gente anda. Por isso que é tão difícil você andar, por exemplo, no gelo, tá? Por que que é difícil andar no gelo? Porque no gelo o coeficiente de atrito é muito baixo. Então você não tem ali a força atrito, né? E quando a gente fala de um coeficiente de atrito, a gente tem um coeficiente de atrito estático e a gente tem um coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, né? Do nada virou uma aula de dinâmica aqui, né? E o estático, né, é quando o corpo ele não está deslizando e o dinâmico é quando o corpo ele acaba deslizando ali, né? Então tem um atrito cinético. O estático ele é variável e o dinâmico ele é fixo. Mas lá para frente vocês vão entender isso bem melhor, tá? Só uma revisãozinha aí.